Com ramos nas mãos, segue a procissão. Rei, 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 Jesus, vozes e luz, nos becos, avenidas, salve o Deus da vida. Mas que agonia, na mesma liturgia o julgamento. Crucifica-o, crucifica-o, treva e dor de nosso Senhor. E hoje, o julgamento continua em casa, na rua, preconceito brutal, quanto mal, em toda forma que trai a confiança do Pai que nos deu seu Filho e tanta ciência para a gente viver sem violência. Amigo e amiga, estamos começando mais um programa Versos e Preces. Obrigado pela sua companhia. Mais uma semana, que bom. E uma semana muito importante para nós cristãos, porque estamos começando, nesse domingo de Ramos, a Semana Santa, Semana da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. No programa de hoje eu recebo o músico violonista Eduardo Barreto. Bom Bem-vindo, bem-vindo, Eduardo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui neste programa de hoje. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua arte, jovem ainda, mas já tem um percurso com o seu violão clássico. Isso mesmo, vamos conversar um pouquinho. E escutar a sua música. Mas antes de a gente escutar coisas boas aí da nossa música brasileira, música clássica, eu convido você para a gente passar o nosso momento proclamar a palavra. A Arquidiocese de Belo Horizonte sempre tem como projeto central anunciar a palavra de Deus. E nós celebramos hoje o Domingo de Ramos, entrada de Jesus em Jerusalém, e também vamos, na mesma liturgia, narrar a paixão e morte de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. Lucas 19, 28 a 40. Bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos ouvir, atentos à palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Iniciamos hoje a Semana Santa. Nela iremos acompanhar os passos da paixão, morte e ressurreição do Senhor.
Na quinta-feira santa iniciaremos o Tríduo Pascal, com a celebração do lava-pés, a instituição da Eucaristia. Sexta-feira santa, a celebração da cruz, da narração da paixão de Jesus e morte e a adoração da cruz. No sábado, a vigília pascal e no domingo, domingo da ressurreição. Nesse trajeto, vamos acompanhar Jesus na sua entrega amorosa de vida por todos nós. Vivamos com fé e em comunhão com os irmãos a solene festa da Páscoa. Duas cenas da liturgia de hoje, nós vemos na Palavra de Deus, que são fortes, no Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa. Primeiro, a aclamação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus é Rei. E logo em seguida, nós também narraremos o Evangelho, escutamos o Evangelho da condenação, da crucificação de Jesus. Assim, o amor de Deus atravessa sua aventura de nos amar. Amor humilde, montado num jumentinho, a condução dos pobres, chega para viver a Páscoa definitiva. Amor que, diante dos gestos de violência, de um poder que o julga por razões mentirosas, somente porque não quer receber sua verdade, amor que foi radicalmente pacífico. Ao perdoar aqueles que condenam, esse amor realiza o maior mandamento da história do ser humano. Perdoar, amar até os inimigos. Acompanhemos Jesus, nossa Páscoa, e que nós também saibamos superar nosso egoísmo e nos revistamos com a roupa da caridade. Lembre-se, a Semana Santa não é teatro, é tempo propício para a nossa renovação espiritual à luz de Cristo, nossa Páscoa. E eu faço um convite especial para você. Na quinta-feira santa, às 9 horas, nos encontraremos no Mineirinho para a celebração da unidade. Dia 18 de abril, às 9 horas, quinta-feira santa, a missa da unidade. Quinta-feira dessa semana.
Eduardo, conta um pouquinho para a gente como que se dá o seu processo de formação musical e, primeiramente, o que você executou para nós? Sim, eu comecei tocando o Prelúdio BWV 998 de Johann Sebastian Bach e eu escolhi porque, né, após esse momento solene, eu acho que nada mais adequado do que tocar uma peça de Bach, porque Bach era um cristão muito devoto e alguns o consideram, inclusive, como o quinto evangelista, porque a contribuição litúrgica dele foi bastante significativa. E ele compôs algumas paixões, né, oratórios sobre a paixão de Cristo. E essa peça é do momento anterior, né, quando ele fazia mais música instrumental, música de câmara. E essa obra foi feita inicialmente para um instrumento antecessor do violão, né, como se fosse o avô do violão, que é o alaúde, né? Então, pronto, eu toquei esse prelúdio, que faz parte de uma obra maior composta em 3 movimentos. Pelo visto, você também é professor. Sim. Daqui a pouco nós vamos falar disso, a gente volta no próximo bloco, conhecendo um pouquinho mais a sua formação, a sua carreira musical. E obrigado a você que está nos acompanhando. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com versos e preces.
Eduardo Barreto, interpretando Vila Lobos, Choros número 1. Esse resgate de alguém tão importante para a nossa cultura musical brasileira. Certamente, né? O Vila Lobos foi uma das principais figuras, né, do século XX na música moderna, né? Ele participou da Semana de Arte Moderna de 22 e eu toquei antes o baile, também dialogava muito com essa tradição, né? Ele compôs Além dos Choros, que é uma série bastante representativa da obra dele, e também as baquianas brasileiras, né? E ele faz essa conjugação também do universo dito erudito, né, da música de concerto, e também do meio popular, que ele, né, conviveu com vários chorões, né, como Pixinguinha, assim. Então, essa música, por exemplo, foi dedicada ao Ernesto Nazaré. Você é professor? Sim, eu já dou aula há 10 anos, já tem uma história com a música, tão novo, né? Isso. Mora aqui em Belo Horizonte. Sim, sim. Nasceu em São Paulo. Eu sou natural de São Paulo, mas eu me considero praticamente belo-horizontino, né? Porque eu vim para cá aos 5 anos, então toda a minha trajetória de vida, né, desde a alfabetização, foi aqui em Belo Horizonte. Ainda tenho familiares, né, no estado de São Paulo, mas... E estudou aqui na Escola de Música? Sim, eu me graduei na UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais, e depois eu fui para o exterior, fiz meu mestrado em Portugal. Que bom. E agora está exercendo o magistério, dá aula de... Eu dou aula tanto no estúdio, que eu montei com minha esposa, né? Ela é pianista, chama Ateliê da Música, fica no bairro Funcionários. E atualmente eu também estou lecionando no Palácio das Artes, né? No Cefart, que é o Centro de Formação Artística. Que bom. Hoje nós estamos aqui tendo, não só ouvindo a boa música, mas também tendo uma aula sobre a música. Obrigado pela sua presença. Eu gosto muito. Um dia muito. Traga também a sua esposa aqui para participar com a gente. Será um prazer. Ela tem projetos bastante interessantes também. Acho que bom. Vai somar. Mas eu gosto bastante mesmo de dar aula, inclusive não só aula de instrumento, né, de violão, mas também gosto de fazer atividades pontuais, assim. Eu fiz uma oficina de apreciação musical, né, para o público leigo mesmo, para que as pessoas possam ir a um concerto, né, e desfrutar com mais propriedade, ter mais ferramentas, entender mais sobre e uma forma também de socializar mais a música. Com certeza. De modo especial essa música mais fina, mais clássica, isso é muito bom. É verdade. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Vai preparando uma outra, Perfeito. Outra peça para a gente apresentar na saída desse bloco. Mas antes eu quero agradecer aqueles que favorecem e nos ajudam a possibilitar momentos tão importantes como esse que nós estamos vivendo aqui no Versos e Preces, conhecendo a história da música, a poesia, a cultura, os instrumentos, os músicos de nossa cidade, que é o mais importante. E agradecer então os missionários redentoristas que nos apoiam aqui no Versos e Preces. A você que me ouve pelas rádios América e Cultura de Belo Horizonte, muito obrigado pela companhia. Você do Vale do Aço, especialmente da cidade de Coronel Fabriciano, que nos acompanha pela Rádio Educadora AM 1010. Obrigado pela audiência. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, acesse facebook.com/Dom Vicente Ferreira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. Estamos também no YouTube, procure por Versos e Preces. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas podemos escutar mais uma execução aqui do Eduardo. Eu vou tocar então um arranjo de Chega de Saudade, de um colega daqui de Belo Horizonte, o Rafael Jaffe, e Tom Jobim, então, e Vinícius.
Versos e Preces de volta com Eduardo Barreto, que interpretou para nós A Fuga número 1, de Léo Brauer. Eu Léo toquei Brauer. também porque eu tinha tocado antes o prelúdio e era muito comum na época do barroco o prelúdio ser sucedido pela fuga, que é uma peça imitativa, né? São várias vozes independentes, como se fosse aquela brincadeira, siga o mestre, então um propõe, o outro repete e assim vai. E o Léo Brauer, apesar de já ter um salto temporal e cronológico de 200 anos em relação a Bach, ele retoma essa tradição, né? Ele teve várias fases, essa música da fase neoclássica, né? Que os valores do período dito barroco de Bach são retomados. Você tem com a sua esposa um estúdio? Isso, chama Ateliê da Música. E lá vocês dão aulas? Isso, a minha esposa é professora de piano, né? Ela se chama Fernanda Zanon. Eu sou professor de violão e atualmente a gente conta com alguns parceiros também. Tem aula de flauta e outros instrumentos, além daquelas atividades pontuais que eu mencionei, de curso de apreciação musical, matemática e música. Eu gosto muito de estabelecer essa relação, que eu fiz música, acho que eu não tinha muita dúvida, mas cheguei a cogitar, assim, a área das exatas, física, matemática, que eu me dava bem na escola, e eu acho que tem muitas afinidades, né, apesar de aparentemente o pessoal ligar, né, às artes mais à emoção e contrapor, né, meio dicotomicamente a razão, mas na verdade as duas coisas estão bastante entrelaçadas, ao meu ver. E você teve uma experiência fora do Brasil, você fez Isso. em Portugal? Isso, eu fiz meu mestrado seu em mestrado. Aveiro, é uma cidade que fica no litoral de Portugal, já próximo do Porto. Na verdade, tudo lá é bastante próximo, né? Tomando a proporção do Brasil, que tem dimensão continental, lá Lisboa estava a 2 horas, o Porto a 1, Coimbra a 1 também, então dava para rodar bastante. Ficou quanto tempo lá? 1 ano? Fiquei 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso, Fazendo seu mestrado em música. isso. Em violão. Em performance, violão, só que minha dissertação foi mais para a área didática, porque eu digo que eu vejo minha carreira assentada em 3 pilares, um tripé que um retroalimenta o outro, né? Que seria a parte performativa, né? A parte didática, que é mesmo a profissão que eu exerço como professor de música, e a terceira seria na área da pesquisa, né? Então essa imersão acadêmica foi muito importante para ter mais rigor, ter mais direcionamento didático também e estar atualizado com as tendências, né? Participando de seminários e congressos, esse tipo de coisa. E por que você foi para Portugal? Olha, não foi muito premeditado, não. Eu até prestei um concurso aqui em Belo Horizonte, na Fundação Clóvis Salgado, onde hoje eu trabalho como professor de Cefat, mas para cantar no coro lírico, no coral lírico. Só que eu não tinha formação como cantor, não passei, minha esposa já estava olhando. A gente teve um professor na UFMG que veio de Aveiro, então já existia uma espécie de parceria, assim, né, entre as duas universidades. A gente teve boas referências, achamos que o idioma ia facilitar a questão da cultura e também do clima, né? Porque outras opções seria talvez Canadá. E estava na época da inscrição. Aí a gente mandou o material e felizmente deu certo. Foi uma experiência muito, muito boa, assim, que eu guardo recordações muito positivas. Muito obrigado. Obrigado a você mais uma vez, Dom Vicente, pelo convite. Nós vamos nos encontrar mais, tá bom? Certamente, foi um grande prazer. Para a gente apresentar, prazer. já fica o convite, nossa produção convidar a sua esposa para estar aqui apresentando com você. Certo. Ou essa forma de vocês lidarem com a música que, ao mesmo tempo que está aí na mais bonito da música clássica, resgatando toda uma história da música, mas também tentando socializar as pessoas que querem, gostam de escutar a boa música. Foi muito bom ouvir de você é uma oficina que você faz, né? Isso. Junto às comunidades, às pessoas que querem ouvir a música. É verdade. E aprender algumas coisas sobre o universo musical. Que bom. Você já escolheu uma... Sim, eu vou terminar tocando uma peça espanhola, né? Porque o violão é um instrumento, tal como a gente conhece hoje, que nasceu, vamos falar assim, na Espanha, né? Tem os antecessores, né? A guitarra romântica, mas o violão foi fruto do trabalho conjunto de um compositor, o Tárrega, com um luthier, que é a pessoa responsável por construir o instrumento.
E eu acredito que as grandes transformações da vida vêm de dentro para fora. E com o violão não foi diferente, né? O Torres propôs de distribuir os leques internos do violão de forma radial, então isso deu uma distribuição mais homogênea e deu mais sonoridade também. E então a Espanha tem uma tradição muito forte, desde sempre, assim, com um instrumento de corda dedilhada. E eu vou terminar com uma peça chamada Madronhos, do compositor Torroba. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que vivamos realmente uma experiência de Semana Santa abençoada, acompanhando os passos de Jesus. Desde já, uma feliz Páscoa, um feliz caminho. Vamos nos encontrar no Mineirinho na quinta-feira, às 9 horas, na Missa da Unidade. Nossa Senhora da Piedade acompanhe você e a sua família. Um abraço e até domingo que vem, se Deus quiser.